Pasta 5. 4. Diurno. A noite havia caído sobre Alicante quando Simon e Alec deixaram a casa dos Penhallow e partiram colina acima em direção a Gard. As ruas da cidade eram estreitas e tortuosas, subindo como pálidas faixas de pedra ao luar. O ar estava frio, apesar de Simon só senti-lo de forma distante. Alec caminhou em silêncio à frente de Simon, como se fingisse que estava sozinho. Em sua vida passada, Simon teria ido que quase correr, ofegante para acompanhar. Agora descobrira que podia alcançar Alec simplesmente acelerando o passo. Deve ser um saco, disse Simon afinal, enquanto Alec olhava para a frente. Ser obrigado a me acompanhar, quero dizer. Alec deu de ombros. Tenho 18 anos, sou um adulto, então preciso ser o responsável. Sou o único que pode entrar e sair do Guard enquanto a clave está reunida. Além disso, o cônsul me conhece. O que é um cônsul? É como um oficial muito alto da clave. Contabiliza os votos do conselho, interpreta a lei para a clave e aconselha a eles e ao inquisidor. Se você controla o instituto e encontra um problema que não sabe resolver, chama o cônsul. Ele aconselha o inquisidor? Mas eu pensei, a inquisidora não está morta? Alec riu. Isso é como dizer, o presidente não está morto? Sim, a inquisidora morreu, agora temos um novo, inquisidor Aldertree. Simon olhou para baixo da colina em direção à água escura dos canais agora distantes. Tinham deixado a cidade para trás e estavam passando por uma estrada estreita cercada de árvores sombrosas. Só sei de uma coisa. Inquisições não funcionaram muito bem para o meu povo no passado. Mas a expressão de Alec continuou vazia. Então Simon acrescentou. Deixa para lá, foi só uma piada de história mundana. Você não se interessaria. Você não é mundano, destacou Alec. Por isso Aline e Sebastian estavam tão empolgados para vê-lo. Não que Sebastian deixe transparecer. Ele sempre age como se já tivesse visto tudo. Simon reagiu sem pensar. Ele e Isabelle estão... Tem alguma coisa rolando entre eles? Isso fez Alec gargalhar. Isabelle e Sebastian? Nada. Sebastian é um cara legal. Isabelle só gosta de sair com meninos inadequados que nossos pais detestariam. Mundanos, integrantes do submundo, trapaceiros mesquinhos. Obrigado, disse Simon. Fico feliz em fazer parte do grupo dos criminosos. Acho que ela faz pela atenção, disse Alec. Ela também é a única menina da família, então precisa provar constantemente o quanto é durona, ou pelo menos é isso que pensa. Ou talvez esteja tentando desviar a atenção de você, disse Simon, de maneira quase ausente. Sabe, já que os seus pais não sabem que você é gay e tudo mais. Alec parou no meio da estrada, tão de repente que Simon quase colidiu contra ele. Não, disse ele, mas aparentemente todas as outras pessoas sabem. Exceto Jace, disse Simon. Ele não sabe. Sabe? Alec respirou fundo. Estava pálido, Simon notou, ou poderia ser apenas o luar, descolorindo tudo. Seus olhos pareciam negros na escuridão. Realmente não entendo como isso possa ser da sua conta, a não ser que esteja tentando me ameaçar. Tentando ameaçar? Simon espantou-se. Não estou. Então por quê? Disse Alec. E de repente havia uma vulnerabilidade afiada na voz do rapaz que estarreceu Simon. Por que puxar o assunto? Porque sim, disse Simon. Você parece me odiar o tempo todo. Não tomo como algo pessoal, mesmo que tenha salvado a sua vida. Você parece odiar o mundo todo, mais ou menos. Além disso, não temos quase nada em comum. Mas eu vejo olhando para Jace e me vejo olhando para Clary. E penso, talvez tenhamos isso em comum. E talvez por isso você pudesse desgostar de mim um pouco menos. Então não vai contar para Jace, disse Alec. Quero dizer, você contou para Clary como se sentia e não foi uma boa ideia, disse Simon. Agora passo o tempo todo pensando em como posso voltar ao que era antes depois de uma coisa dessas. Se podemos ser amigos outra vez ou se o que tínhamos se quebrou. Não por causa dela, mas por minha causa. Talvez se encontrasse outra pessoa. Outra pessoa, repetiu Alec. Tinha começado a andar outra vez rapidamente, encarando a estrada à frente. Simon se apressou para acompanhá-lo. Você entendeu? Por exemplo, acho que Magnus Bane gosta muito de você. E ele é bem legal. As festas dele são ótimas, pelo menos, mesmo que eu tenha sido transformado em rato naquela vez. Obrigado pelo conselho. A voz de Alec estava seca. Mas não acho que ele goste tanto assim de mim. Mal falou comigo quando veio abrir o portal no instituto.
Talvez você devesse ligar para ele, sugeriu Simon, tentando não pensar muito no quão estranho era o fato de estar aconselhando um caçador de demônios sobre a possibilidade de namorar um feiticeiro. Não posso, disse Alec. Não há telefones em Idris, e não importa, de qualquer jeito. E seu tom era abrupto. Chegamos. Aqui é o Guard. Uma parede alta se erguia na frente deles, com um enorme par de portões. Os portões eram marcados com padrões espiralados e angulares de símbolos, e apesar de Simon não conseguir lê-los, como Clary o fazia, havia algo impressionante na complexidade e na sensação de poder que irradiava deles. Os portões eram guardados por estátuas de pedras de anjo, com rostos ameaçadores e belos. Cada um trazia uma espada esculpida na mão e uma criatura. Uma mistura de rato, morcego e lagarto, com dentes pontudos e assustadores. Contorcia-se à beira da morte a seus pés. Simon ficou olhando para eles por um longo tempo. Demônios, concluiu, mas poderiam tranquilamente ser vampiros. Alec abriu o portão e gesticulou para Simon passar. Uma vez lá dentro, piscou os olhos, confuso. Desde que se tornara vampiro, sua visão noturna havia aguçado para uma clareza tipo laser, mas as dúzias de tochas alinhadas na trilha, até as portas do Guard, eram feitas de luz mágica. E o brilho branco e forte parecia manchar os detalhes de tudo. Tinha uma vaga noção de Alec guiando para a frente por um caminho estreito de pedras que reluzia com a iluminação refletida. Então havia alguém na trilha à frente dele, bloqueando a passagem com o braço levantado. Então este é o vampiro? A voz era gutural bastante para se aproximar de um rosnado. Simon levantou o rosto, a luz queimando os olhos. Eles teriam lacrimejado se ainda fossem capazes de produzir lágrimas. Luz mágica, pensou. Luz de anjo me queima. Acho que eu não deveria estar surpreso. O homem à sua frente era muito alto, com pele pálida sobre maçãs do rosto saltadas. Sob uma camada de cabelos negros, tinha a testa alta, nariz proeminente e aquilino. Sua expressão ao olhar para Simon era como alguém que entra no metrô e vê um rato grande correndo para a frente e para trás nos trilhos, quase torcendo para que o trem passe e o esmague. Este é Simon, disse Alec, um pouco incerto. Simon, este é o cônsul Malaquias de Denay. O portal está pronto, senhor? Está, disse Malaquias. Seu tom de voz era sério e carregava um sotaque distante. Está tudo pronto, vamos, garoto do submundo, disse chamando Simon. Quanto mais cedo isso terminar, melhor. Simon fez menção de ir até o homem, mas Alec o parou com uma mão no braço. Só um instante, disse ele, dirigindo-se ao cônsul. Ele será mandado diretamente para Manhattan? E haverá alguém esperando por ele do outro lado? Sim, disse Malaquias. O feiticeiro Magnus Bane, como permitiu estupidamente que o vampiro viesse a Idris, se responsabilizou pela volta dele. Se Magnus não tivesse permitido que ele atravessasse o portal, Simon teria morrido, disse Alec, de forma um pouco ríspida. Talvez, disse Malaquias. Foi o que seus pais disseram, e a Clave optou por acreditar. Contra meu conselho, por sinal. Mesmo assim, não se traz levianamente um integrante do submundo à cidade de vidro. Não teve nada de leviano. A raiva invadiu o peito de Simon. Estávamos sendo atacados. Malaquias voltou o olhar para Simon. Você vai falar comigo quando eu falar com você, menino do submundo, não o contrário. O aperto de Alec no braço de Simon ficou mais firme. Havia um olhar em seu rosto, meio hesitante, meio desconfiado, como se duvidasse da própria sabedoria ao trazer Simon. Ora, cônsul, realmente. A voz que atravessava o jardim era aguda, um pouco ofegante, e Simon viu, com alguma surpresa, que pertencia a um homem, pequeno e redondo, correndo pela trilha em direção a eles. Trajava uma capa cinza larga sobre o uniforme de caçador de sombras e a careca brilhava a luz mágica. Não há por que alarmar nosso convidado. Convidado? Malaquias parecia enfurecido. O homenzinho parou diante de Alec e Simon e os contemplou. Estamos muito satisfeitos, felizes na verdade por você ter decidido cooperar com nosso pedido para voltar a Nova York. Realmente facilita muito as coisas. Piscou para Simon, que retribuiu o olhar confuso. Não achava que já tivesse conhecido um caçador de sombras que parecesse feliz em vê-lo, nem quando era mundano, e definitivamente não agora que era um vampiro. Ah, eu quase me esqueci. O homem deu um tapa na própria testa em remorso. Deveria ter me apresentado. Sou inquisidor. O novo Inquisidor. Inquisidor Aldertree é o meu nome. Aldertree estendeu a mão para Simon e, em movimento confuso, Simon assegurou. E você? Seu nome é Simon? É, disse Simon, puxando a mão assim que pôde.
O aperto de Aldertree era desagradavelmente úmido e pegajoso. Não precisa me agradecer por cooperar. Tudo o que quer é voltar para casa. Tenho certeza de que sim. Tenho certeza de que sim. Apesar de o tom de Aldertree ser jovial, algo passou por seu rosto enquanto falava, uma expressão que Simon não sabia nomear. Logo desapareceu enquanto Aldertree sorria e gesticulava em direção a uma trilha estreita que se curvava ao lado do guard. Por aqui, Simon, por favor. Simon foi para a frente e Alec fez menção de segurá-lo. O inquisidor levantou a mão. Isso é tudo o que precisamos de você, Alexander. Obrigado pela ajuda. Mas Simon, começou Alec. Ficaremos bem, garantiu o inquisidor. Malaquias, por favor, leve Alexander até a saída e dê a ele uma pedra enfeitiçada para ajudá-la a voltar para casa se não tiver trazido uma. A trilha pode ser traiçoeira à noite. E com outro sorriso beatífico, partiu com Simon, deixando Alec olhando para os dois. O mundo ardeu ao redor de Clary em um borrão quase tangível, enquanto Luke a carregava sobre a entrada da casa e por um longo corredor, com Amatisse se apressando à frente deles com a pedra de luz enfeitiçada. Pior do que só um pouco delirante, ela ficou com o olhar fixo enquanto o corredor se desdobrava diante dela, tornando-se cada vez mais longo como num pesadelo. O mundo virou de lado. De repente, ela estava deitada em uma superfície fria e mãos colocavam um cobertor sobre ela. Olhos azuis a encaravam. Ela parece muito mal, Lucien, disse Amatisse. Sua voz era deformada e distorcida como um disco velho. O que aconteceu com ela? Bebeu meio lago Lin. O som da voz de Luke desvaneceu e por um instante a visão de Clary clareou. Estava deitada no chão frio de azulejos da cozinha. Em algum lugar acima de sua cabeça, Luke estava remexendo em um armário. A cozinha tinha paredes amarelas descascadas. No fogão antiquado de ferro preto contra uma delas, chamas saltavam, fazendo seus olhos doerem. Anis, beladona, eléboro. Luke se afastou do armário com um punhado de vasilhas de vidro. Você pode ferver tudo isso junto, Amatisse? Vou levá-la para perto do fogão. Ela está tremendo. Clary tentou falar e explicar que não precisava ser aquecida, que estava queimando, mas os sons emitidos por sua boca não eram os que queria. Ela se ouviu choramingando enquanto Luke a levantava, então sentiu calor descongelando seu lado esquerdo. Não tinha nem percebido que estava com frio. Bateu os dentes com força e sentiu gosto de sangue na boca. O mundo começou a tremer ao seu redor como água sacudida em um vidro. O Lago dos Sonhos? A voz de Amatisse estava cheia de incredulidade. Clary não conseguia vê-la com clareza, mas ela parecia estar próxima ao fogão com uma colher de pau na mão. O que vocês estavam fazendo lá? Por acaso Jocelyn sabe onde? E o mundo desapareceu. Ou pelo menos o mundo real. A cozinha com as paredes amarelas e o fogo reconfortante no fogão. Em vez disso, Clary visualizou as águas do Lago Lin, refletindo o fogo como se fosse a superfície de um pedaço de vidro polido. Anjos andavam sobre o vidro. Anjos com asas brancas que pendiam sangrentas e quebradas, e cada um deles tinha o rosto de Jace. Então havia outros anjos, com asas de sombras negras, e estes colocavam a mão no fogo e riam. Ela não para de chamar o irmão. A voz de Amatisse parecia oca, como se filtrada por uma altura impossível acima. Ele está com os Lightwood, não está? Estão com os Penhallow na Prince Water Street. Eu poderia... Não, disse Luke de maneira cortante. Não, é melhor que Jace não fique sabendo sobre isso. Eu estava chamando Jace? Por que faria isso? Perguntou-se Clary, mas a dúvida durou pouco. A escuridão voltou e as alucinações se apoderaram dela outra vez. Dessa vez sonhou com Alec e Isabelle. Ambos pareciam ter acabado de passar por uma batalha feroz, os rostos marcados por fuligem e lágrimas. Em seguida desapareceram e ela sonhou com um homem sem face, asas negras brotando das costas como um morcego. Sangue escorria de sua boca quando sorria. Rezando para que as visões desaparecessem, Clary fechou os olhos com força. Demorou muito até que emergisse novamente para o som de vozes acima. Beba isso, disse Luke. Clary, você tem que beber isso. E em seguida havia mãos nas suas costas e um pano ensopado derramando algo fluido na sua boca. Tinha um gosto amargo e horrível e Clary se engasgou, mas as mãos que a seguravam eram firmes. Engoliu, por cima da dor na garganta inchada. Isso, disse Luke, isso, assim deve melhorar. Clary abriu os olhos lentamente. Ajoelhados a seu lado estavam Luke e Amatisse, os olhos azuis praticamente idênticos, cheios de preocupação.
Olhou para trás deles e não viu nada. Nada de anjos ou demônios com asas de morcego. Apenas paredes amarelas e um bule de chá cor-de-rosa claro equilibrado de forma precária em um parapeito. Eu vou morrer? Sussurrou. Luke sorriu abatido. Não, vai demorar um pouquinho para voltar à forma, mas você vai sobreviver. Tudo bem. Estava exausta demais para sentir muita coisa, até mesmo alívio. Parecia que todos os ossos do corpo tinham sido removidos, deixando para trás uma cobertura flácida de pele. Olhando para cima, tonta através dos cílios, quase sem pensar, ela disse, seus olhos são os mesmos. Luke piscou. Os mesmos que o quê? Que os dela, disse Clary, movendo o olhar sonolento para Amatz, que parecia perplexa. O mesmo azul. O fantasma de um sorriso passou pelo rosto de Luke. Bem, não é muito surpreendente, se considerarmos... Começou ele. Clary, não tive a chance de apresentá-las adequadamente antes. Esta é a Amatz Arundel, minha irmã. O inquisidor se calou assim que Alec e o superintendente estavam fora do alcance auditivo. Simon seguiu pela trilha pouco iluminada por luz mágica, tentando não franzir os olhos diante da luminosidade. Estava ciente do guarde ao seu redor como a lateral de um navio se erguendo no oceano. Luzes brilhavam das janelas, manchando o céu com um fulgor prateado. Havia janelas mais baixas também, no nível do chão. Muitas tinham grades e só havia escuridão dentro. Por fim chegaram a uma porta de madeira em arco na lateral do prédio. Aldertree se moveu para abrir a tranca e o estômago de Simon se contraiu. As pessoas notaram desde que havia se transformado em vampiro. Tinham odores que mudavam de acordo com o humor. O inquisidor cheirava algo amargo e forte como o café, mas muito mais desagradável. Simon sentiu a dor aguda na mandíbula que significava que as presas de vampiro queriam descer e se encolheu para longe do inquisidor enquanto este passava pela porta. O corredor adiante era longo e branco, quase como um túnel, como se tivesse sido esculpido a partir de pedra branca. O inquisidor se apressou, sua pedra de luz mágica refletindo na parede. Para um homem de pernas tão curtas, ele se movia com grande rapidez, olhando de um lado para o outro conforme avançava, franzindo o nariz como se cheirasse o ar. Simon teve que se apressar para acompanhá-lo enquanto passavam por um enorme par de portas, abertas como asas. Na sala à frente, Simon podia ver um anfiteatro com fileiras de cadeiras, cada uma ocupada por um caçador de sombras vestido de preto. Vozes ecoavam da parede, muitas exaltadas em raiva, e Simon ouviu trechos de conversas ao passar, as palavras indistintas conforme os falantes se sobrepunham uns aos outros. Mas não temos provas do que Valentim quer. Ele não comunicou sua vontade a ninguém. Que diferença faz o que ele quer? É um renegado e um mentiroso? Você realmente acha que alguma tentativa de apaziguá-lo nos beneficiaria no fim das contas? Sabia que uma patrulha encontrou o corpo de um filhote de lobisomem nos arredores de Brocelind? Drenado de sangue, parece que Valentim completou o ritual aqui em Idris. Com posse de 2 dos instrumentos mortais, ele é mais poderoso do que qualquer Nephilim tem o direito de ser. Talvez não tenhamos escolha. Meu primo morreu naquele navio em Nova York. Não podemos de jeito nenhum permitir que Valentim escape ileso com o que já fez. Temos de nos vingar. Simon hesitou, curioso para ouvir mais, mas o inquisidor estava zumbindo em volta dele como uma abelha gorda e irritadiça. Vamos, vamos, disse ele, balançando a pedra de luz mágica à frente. Não temos tempo a perder. Tenho que voltar para a reunião antes que acabe. Ainda relutante, Simon permitiu que o inquisidor o empurrasse pelo corredor com a palavra vingar ainda ressoando nos ouvidos. A lembrança daquela noite no navio era fria, desagradável. Quando chegaram à porta esculpida com um símbolo preto e nítido, o inquisidor pegou uma chave e a destrancou, guiando Simon para dentro com um gesto de boas-vindas. A sala estava vazia, decorada com uma tapeçaria solitária que exibia um anjo se erguendo de um lado, empunhando uma espada numa das mãos e um cálice na outra. O fato de que já tinha visto tanto o cálice quanto a espada pessoalmente distraiu Simon por um instante. Só quando ouviu o clique de uma tranca percebeu que o inquisidor tinha fechado a porta atrás deles, confinando os dois lá dentro. Simon olhou em volta, não havia móveis na sala além de um banco e uma mesa baixa ao lado. Um sino prateado decorativo estava repousado sobre a mesa. O portal. É aqui? Perguntou incerto. Simon. Aldertree esfregou as mãos, como se ansioso por uma festa ou algum outro evento agradável. Você realmente está com pressa para ir embora? Esperava poder lhe fazer algumas perguntas antes.
Tudo bem. Simon deu de ombros desconfortavelmente. Acho que pode perguntar o que quiser. Quanta solicitude de sua parte, que maravilha! Alegrou-se Aldertree. Então há quanto tempo exatamente você é um vampiro? Há mais ou menos 2 semanas. E como aconteceu? Sofreu um ataque na rua ou talvez à noite, na cama? Sabe quem o transformou? Bem, não exatamente. Mas, meu rapaz, exaltou-se Aldertree, como pode não saber uma coisa dessas? O olhar repousado em Simon era aberto e curioso. Ele parecia tão inofensivo, pensou Simon, como o avô de alguém, ou um tio velho engraçado. Simon provavelmente imaginara o cheiro amargo. Não foi tão simples assim, disse Simon, e prosseguiu explicando sobre as 2 idas ao Dumort, uma como um rato e a segunda em um impulso tão forte que parecia que uma pinça enorme o segurara e o levara onde queria. Então, como pode perceber, concluiu, assim que entrei pela porta do hotel fui atacado. Não sei qual deles me transformou ou se foram todos, de algum jeito. Céus, isso não é nada bom, muito perturbador, disse o inquisidor com uma voz estridente. Também achei, concordou Simon. A Clave não vai ficar satisfeita. O quê? Simon estava estarrecido. E por que a Clave se importa com a maneira como me tornei um vampiro? Bem, se você tivesse sido atacado era uma coisa, disse Aldertree, num tom de quem se desculpa. Mas você simplesmente foi para lá e, bem, se entregou aos vampiros, entende? Parece até que você queria se tornar um. Eu não queria ser um vampiro. Não foi por isso que fui até o hotel. Claro, claro. A voz de Aldertree era tranquilizadora. Vamos mudar de assunto, sim? Sem esperar por uma resposta, prosseguiu. Como foi que os vampiros permitiram que você sobrevivesse, jovem Simon? Considerando que ultrapassou o território deles, o procedimento padrão seria terem se alimentado até você morrer. Depois queimariam seu corpo para impedir que renascesse. Simon abriu a boca para responder, para contar ao inquisidor como Rafael o levara ao instituto e Clary, Jace e Isabelle o haviam levado ao cemitério e cuidado dele enquanto cavava a própria sepultura. Então hesitou. Não sabia muito bem como funcionava a lei, mas duvidava que em alguma circunstância fosse o procedimento padrão dos caçadores de sombras tomar conta de vampiros enquanto ascendiam, ou oferecer sangue para sua primeira alimentação. Não sei, disse ele. Não faço ideia de por que me transformar em vez de me matar. Mas um deles deve tê-lo deixado beber seu sangue, ou você não seria, bem, o que é hoje. Você está dizendo que não sabe quem foi o seu vampiro criador? Meu vampiro criador. Simon nunca tinha pensado desse jeito. Tinha consumido o sangue de Rafael quase que por acidente, e era difícil pensar no menino vampiro como qualquer espécie de criador. Rafael parecia mais novo do que Simon. Temo que não. Ó céus, suspirou o inquisidor. Que infelicidade! O que é uma infelicidade? Bem, que você esteja mentindo para mim, meu rapaz. Aldertree balançou a cabeça. E eu tinha esperado tanto que você fosse colaborar. Isso é terrível, simplesmente terrível. Nem sequer considerou me contar a verdade, como um favor. Estou contando a verdade. O inquisidor murchou como uma flor não regada. Que pena, suspirou novamente. Que pena. Ele atravessou a sala e bateu com força na porta, ainda balançando a cabeça. O que está havendo? Confusão e alarme tingiam a voz de Simon. E o portal? O portal? Aldertree riu. Você não achou que eu simplesmente fosse deixá-lo ir, achou? Antes que Simon pudesse dizer alguma coisa em resposta, a porta se escancarou e caçadores de sombras, vestidos de preto, irromperam dentro da sala, agarrando-o. Lutou enquanto mãos fortes se fechavam em cada um de seus braços. Um capuz foi colocado sobre sua cabeça, cegando-o. Deu chutes na escuridão, atingiu alguma coisa com o pé e ouviu um palavrão. Foi lançado para trás violentamente. Uma voz quente rosnou ao seu ouvido. Repita isso, vampiro, e jogarei água benta na sua garganta para o assistir vomitar sangue até a morte. Basta! O tom de voz fino e preocupado do inquisidor se alterou. Não haverá mais ameaças. Só estou tentando ensinar uma lição ao nosso convidado. Ele deve ter se movido para a frente, pois Simon sentiu o cheiro estranho e amargo outra vez, abafado pelo capuz. Simon, disse Aldertree. Foi um prazer conhecê-lo. Espero que uma noite na prisão do Guard tenha o efeito desejado e pela manhã você colabore um pouco mais. Ainda vejo um futuro brilhante para nós assim que passarmos por este pequeno percalço. Simon sentiu a mão dele em seu ombro. Levem-no para baixo, Nephilim.
Simon gritou, os berros sufocados pelo capuz. Os caçadores de sombras o arrastaram para fora da sala e depois, pelo que parecia, uma infinidade de corredores labirínticos, serpenteados e angulosos, por fim chegaram a uma escadaria que Simon foi forçado a descer, os pés escorregando nos degraus. Não tinha como dizer nada sobre onde estavam, exceto que havia um cheiro próximo, sombrio ao redor, como pedra molhada, e que o ar estava se tornando mais úmido e frio à medida que desciam. Finalmente pararam, fez um ruído de raspagem, com ferro se arrastando sobre pedra, e Simon foi lançado para a frente ao som de passos que recuavam, o eco de botas na pedra enfraquecendo enquanto Simon cambaleava para levantar. A sensação quente, claustrofóbica e sufocante em volta de seu rosto desapareceu, e ele reprimiu o impulso de respirar fundo, coisa de que não precisava. Sabia que era apenas um reflexo, mas seu peito doía como se realmente tivesse sido privado de ar. Estava em uma sala quadrada de pedra, com apenas uma janela de grade sobre uma cama pequena e aparentemente dura. Através de uma porta baixa, Simon podia enxergar um banheirinho com uma pia e uma privada. A parede oeste da sala também tinha grades, barras grossas que pareciam de ferro, do chão até o teto, cravadas profundamente no solo. Havia uma porta de barras de ferro na parede, era de dobradiças e sua maçaneta de bronze era marcada com um símbolo preto e denso. Aliás, todas as barras tinham símbolos esculpidos, mesmo nas barras da janela havia linhas compridas e finas. Apesar de saber que a porta da cela devia estar trancada, Simon não conseguiu se conter. Atravessou a prisão para testar a maçaneta. Uma dor cortante correu por sua mão. Ele gritou e puxou o braço para trás, olhando fixamente. Fios de fumaça se ergueram da palma queimada. Um desenho complexo havia sido marcado em sua pele. Parecia a estrela de Davi dentro de um círculo, com símbolos delicados desenhados em cada espaço entre as linhas. A dor parecia incandescente. Simon fechou a mão enquanto um soluço emergia até a boca. — Mas o que é isso? — sussurrou, sabendo que ninguém podia ouvi-lo. — É o selo de Salomão, respondeu uma voz. Contém, dizem eles, um dos verdadeiros nomes de Deus. Repele demônios e a sua espécie também, sendo um artigo da sua fé. Simon deu um salto, quase que se esquecendo da dor na mão. — Quem está aí? Quem disse isso? Fez uma pausa e, em seguida... — Estou na cela ao lado, diurno, disse a voz. Era masculina, adulta, ligeiramente rouca. Os guardas passaram metade do dia aqui conversando sobre como mantê-lo preso, então eu nem perderia tempo tentando abrir. É melhor economizar energia até descobrir o que a clave quer de você. Não podem me manter aqui, protestou Simon. Não pertenço a este mundo. Minha família vai perceber que sumi, meus professores... Já cuidaram disso. Existem feitiços simples o bastante que até um bruxo iniciante poderia utilizar, que darão aos seus pais a ilusão de que existe um motivo perfeitamente legítimo para o seu desaparecimento. Um passeio escolar, uma visita familiar, é perfeitamente factível. Não havia qualquer ameaça na voz ou qualquer tristeza. Era direta. Você realmente acha que nunca fizeram alguém do submundo desaparecer? Quem é você? A voz de Simon estava entrecortada. Também faz parte do submundo? É aqui que nos mantém? Dessa vez não houve resposta. Simon chamou novamente, mas o vizinho claramente havia decidido que tinha dito tudo o que queria. Nada respondeu aos gritos de Simon, apenas silêncio. A dor na mão havia diminuído. Olhando para baixo, Simon viu que a pele não parecia mais queimada, mas a marca do selo estava registrada em sua palma, como se tivesse sido feita com tinta. Olhou novamente para as barras da cela. Percebeu agora que nem tudo eram símbolos. Entalhadas entre eles havia estrelas de Davi e frases da Torá em hebraico. Os entalhes pareciam recentes. Os guardas passaram metade do dia aqui conversando sobre como mantê-lo preso. A voz dissera. Mas não apenas porque ele era um vampiro, ironicamente em parte, porque era judeu. Passaram metade do dia marcando o selo de Salomão na maçaneta para que o queimasse ao tocar. Tinham levado todo este tempo para colocar os artigos de sua fé contra ele. Por algum motivo, essa percepção despiu qualquer resquício de autocontrole de Simon. Ele sentou-se na cama e colocou a cabeça nas mãos. A Prince Water Street estava escura quando Alec voltou do guard, as janelas das casas fechadas e cobertas por cortinas, somente um ou outro poste de luz enfeitiçada, formando piscinas de luminosidade branca nos paralelepípedos. A casa dos Penhallow era a mais iluminada do bairro, velas brilhavam nas janelas, e a porta da frente estava entreaberta, permitindo que um feixe de claridade amarela se projetasse na calçada.
Jace estava sentado no muro baixo de pedras que cercava o jardim da frente dos Penhallow, seus cabelos reluzentes sob a claridade do poste mais próximo. Ele levantou o olhar enquanto Alec se aproximava e estremeceu um pouco. Estava vestindo apenas uma jaqueta fina. Alec percebeu e tinha esfriado desde o pôr do sol. O cheiro de rosas desabrochadas tardiamente pairava no ar frio como um perfume suave. Alec sentou-se no muro ao lado de Jace. Passou o tempo todo aqui fora me esperando? Quem disse que estou esperando por você? Tudo correu bem, se é com isso que está preocupado. Deixei Simon com o Inquisidor. Você o deixou? Não ficou para se certificar de que ele voltasse bem? Tudo correu bem, repetiu Alec. O Inquisidor disse que o levaria pessoalmente para enviá-lo de volta. O Inquisidor disse? O Inquisidor disse. Interrompeu Jace. A última Inquisidora que conhecemos ultrapassou em muitos limites do poder que tinha. Se não tivesse morrido, a Clávia teria destituído do cargo, talvez até tivesse amaldiçoado. Quem garante que o novo Inquisidor não é um maluco também? Ele parecia tranquilo, disse Alec. Bacana até. Foi perfeitamente educado com o Simon. Ouça, Jace, é assim que a Clávia atua. Não controlamos tudo o que acontece, mas você precisa confiar neles. Caso contrário, tudo se transforma em caos. Mas eles vacilaram bastante nos últimos tempos. Você tem que reconhecer. Talvez, disse Alec. Mas se você começar a pensar que sabe mais do que a Clávia e a lei, o que faz de você melhor do que a Inquisidora, ou Valentim? Jace se contraiu. Parecia ter levado um tapa de Alec. Ou pior, Alec sentiu um aperto no estômago. Desculpe, estendeu a mão. Eu não quis. Um raio de luz amarela brilhante cortou o jardim repentinamente. Alec levantou o olhar e viu Isabelle na entrada, cercada de luz. Era apenas uma silhueta, mas pelas mãos nos quadris podia perceber que estava irritada. O que vocês dois estão fazendo aí fora? Perguntou. Todos estão perguntando onde vocês estão. Alec voltou-se para o amigo. Jace. Mas Jace, levantando-se, ignorou a mão esticada de Alec. Espero que tenha razão quanto à Clave. Foi tudo o que disse. Alec assistiu enquanto Jace voltava para casa. Sem convite, a voz de Simon lhe veio à mente. Agora passo o tempo todo pensando em como posso voltar ao que era antes, depois de uma coisa dessas. Se podemos ser amigos outra vez ou se o que tínhamos se quebrou, não por causa dela, mas por minha causa. A porta da frente se fechou e Alec ficou sentado sozinho no jardim semi-iluminado. Fechou os olhos por um instante, a imagem de um rosto pairando por trás de suas pálpebras. Não o rosto de Jace, pela primeira vez. Os olhos que via eram verdes, pupilas retas, olhos de gato. Abrindo os olhos, pôs a mão na sacola e pegou uma caneta e um pedaço de papel, arrancado do caderno de espiral que usava como diário. Escreveu algumas palavras e depois, com a estela, traçou o símbolo do fogo na base da folha. Subiu mais depressa do que ele imaginava. Soltou o papel enquanto queimava, flutuando pelo ar como um vagalume. Logo tudo que sobrou foram algumas cinzas, voando como pó branco pelos canteiros de rosas.